É. Pronto. Ai. Muito bom dia para vocês, senhores. Bom dia. A chamada. Cadê minha caneta? Então vamos lá. O Carlos está aqui. Bruno está aqui. Presente. Guilherme está aqui. Gustavo está aqui. Isadora aqui também. Então, vamos lá. As questões de átomos eu vou tentar passar um pouco mais rápido, porque, teoricamente, a gente já viu esse conteúdo várias vezes, né? Mas vamos lá. Eu vou fazer comentários a respeito da lista durante indo, e eu vou também explicar para vocês formas de vocês responderem a questão sem ficar tão pesado, tão desgastante. A respeito de fazer ou não a lista, Gabriela, por enquanto eu tinha mandado só a lista só para vocês darem uma olhada no que eu ia fazer hoje. Então não precisava ter feito os exercícios, né? Agora, a lista de hoje vão ser 5 questõezinhas. Essas 5 questõezinhas vocês têm que me enviar a resposta, tá? Eu vou mandar elas hoje, ali por volta de 1 hora, né? Eu tenho que terminar de dar as aulas antes de disponibilizar os exercícios. Essa lista que eu mandei ontem não precisava, não tinha necessidade de você me entregar. Agora, a de hoje vão ser 5 exercícios. Esses 5 exercícios são para me entregar, tá? E aí vai ser pelo Forms, bonitinho. Eu ainda estou avaliando se vai ser um documentozinho ou vocês tiram foto. O que vocês preferem? Tirar foto ou responder pelo Forms? Pra mim, tanto faz. Pra mim também. Tanto é porque tem professor que pede, professor que não pede, então tanto faz. Então eu resolvo isso até o final da manhã. E aí isso é certeza já, tá, pessoal? É uma listinha com 5 exercícios para vocês já começar a responder para mim e começar a formar as primeiras notinhas de vocês do terceiro bimestre. Ok? Então, vamos começar. Então, essa é a lista que eu passei para vocês, tá? E aí nós temos já a primeira pergunta. Então, está pedindo para a gente avaliar as afirmativas, tá? Então, a primeira afirmativa é: o modelo atômico de Rutherford é também conhecido como modelo planetário do átomo. Eu vou ler as afirmativas e depois a gente discute. Afirmativa 2, modelo atômico, considera-se que os elétrons, no caso seria nesse modelo atômico, né? No modelo atômico, considera-se que os elétrons de carga negativa circundam em órbitas ao redor de um núcleo de carga positiva. Segundo Rutherford, a eletrosfera, local onde se encontram os elétrons, possui um diâmetro menor que o núcleo do átomo. Afirmativa número 4, na proposição do modelo atômico de Rutherford, ele se baseou num experimento de uma lamínula de ouro bombardeada por partículas alfa. Então, aqui, das 4 afirmativas, 2 a gente já pode descartar como sendo positivas, né? Como sendo verdadeiras, porque a gente já falou bastante delas. A primeira afirmativa que a gente pode descartar é aquela número 1, o modelo atômico de Rutherford, também conhecido como modelo planetário do átomo. Eu não sei se vocês lembram, mas a gente faz muito esse desenho, né? O núcleo do átomo sendo um Sol e os elétrons que estariam circundando esse núcleo do átomo seriam os planetas, tá? Então a gente já falou bastante sobre isso. Então a primeira afirmativa, deixa eu ver se eu consigo marcar. A primeira afirmativa eu posso considerar ela como correta, tá? Já
A outra afirmativa que eu posso já descartar como sendo positiva vai ser a afirmativa de número 4. Essa afirmativa de número 4 é o experimento que ele desenvolveu para montar a teoria dele. Lembra? Ele pegou uma caixinha contendo ali dentro, uma caixinha de chumbo contendo ali dentro material radioativo. Esse material radioativo ele libera partículas alfa, né? E ele fez todo o experimento. Mostrei para vocês o experimentozinho, tá? Então, essas duas afirmativas a gente já pode colocar elas como verdadeiras. Beleza. Agora, vamos analisar as outras duas. Então, no modelo atômico, considera-se que os elétrons de carga negativa circundam em órbitas ao redor de um núcleo de carga positiva. Verdade, né? Então, ele ali tinha as órbitas em volta do núcleo. Por que a 3 não está correta? A 3 não está correta porque ele está falando de eletrosfera. Eletrosfera foi uma palavra que foi colocada por Bohr. Tá? Então, eletrosfera, a palavra eletrosfera foi uma palavra desenvolvida por Bohr. Então, a gente não considera isso como correto. Então, a alternativa correta seria aquela que tem a afirmativa 1, 2 e 4, que é a letra D. D. Tá? Beleza. Então, número 2. Dalton, na sua teoria atômica, propôs, entre outras hipóteses, que os átomos de um determinado elemento são idênticos em massa. Então, o que a gente pode entender isso? Que os átomos de oxigênio, do gás oxigênio, tanto um oxigênio quanto o outro, eles são iguais, eles são idênticos em sua massa. E aí, o que a gente pode concluir atualmente? Verdadeiro ou falso? Primeiro. E aí, o que vocês acham? Então, deixa eu ver que estão me respondendo no chat. Falso. Falso? Tá, então vamos lá. É falso, tá? Por que é falso? Porque a gente tem atualmente, né, ou atualmente não, melhor. Se a gente for lembrar lá do nosso isótono e isóbaro, a gente percebe que existe uma característica que a gente estudou, que é o isótopo, a gente tem números atômicos iguais, né? E número de massa diferente. Se a gente tem número de massa diferente, é possível que eu tenha dois elementos que tenham números atômicos iguais, mas massa diferente. Lembra do hidrogênio e do deutério? O hidrogênio ele tem número atômico 1, massa 1 e número de nêutrons igual a 0. Mas o deutério ele tem número atômico 1 e massa 2. Então percebe que é hidrogênio das duas formas, hidrogênio e hidrogênio. Só que um tem massa atômica 1 e o outro tem massa atômica 2. Tá? Então, isso foi possível ser descoberto com a descoberta dos isótopos. Então, a alternativa certa é a alternativa da letra C. Tá? Como é que eu faço isso? Como é que eu consigo responder essa questão melhor? Né? Lembre-se, das três características que um átomo pode ter. Então, ele pode ser isótopo, isótono e isóbaro. Isótopo é números atômicos iguais, mas a massa tem que ser diferente. Tá? E eu dei vários exemplos para vocês.
O do hidrogênio é aquela mais clássica. Tá? Então, eu tenho o hidrogênio, o deutério e o trídio. O hidrogênio ele tem número atômico 1, massa 1. O deutério tem número atômico 1, massa 2. E o trídio tem número atômico 1 e massa 3. Continua sendo hidrogênio da mesma forma, só que tem características diferentes. Número 3. O espaço entre as moléculas atômicas está ocupado por partículas de carga negativa. Essa afirmação foi feita por... Opa, peraí. Essa afirmação foi feita por Dalton, Thomson, Rutherford, Richter ou Proust. Então vamos voltar na afirmação. O espaço entre as moléculas atômicas está ocupado por partículas de carga negativa. Então o que a gente entende ali? Primeiro, que eu precisaria ter um espaço, né, entre um átomo e outro. Se eu preciso ter um espaço entre um átomo e outro, logo o átomo, né, a matéria em si, ela tem que ser constituída por uma parte densa e uma outra parte que seria um vazio. Quem falou sobre o vazio do átomo foi Rutherford. Enquanto Thomson falou que o átomo seria uma esfera, né, densa, Rutherford começou a colocar a ideia de que existiria um espaço dentro da matéria. E esse espaço dentro da matéria seria ocupado por alguma coisa. E aí ele colocou as cargas negativas do átomo. Tá? Então, a alternativa certa ficaria sendo a letra... deixa eu marcar. Letra C. Até aqui, ficaram com algum tipo de dúvida? De boa pra mim. Pra mim também. Para quem me respondeu Thomson no chat, entendeu a diferença? Sim. Sim? Tá. Então, no final do século XIX, começaram a aparecer evidências de que o átomo não era a menor partícula constituinte da matéria. Em 1897, tornou-se pública a demonstração da existência de partículas negativas, por um inglês de nome, esse aí a gente acabou de falar agora, né? Foi Thomson que ele identificou a existência das partículas negativas na matéria. Mas quem propôs que as partículas negativas estariam separadas das partículas positivas foi Rutherford. Então, quem identificou a existência das partículas negativas foi Thomson. Tá bom? Então, o átomo, na visão de Thomson, é constituído de... Então, vamos lembrar como que era o átomo na visão de Thomson. O átomo, na visão de Thomson, era uma esfera igualzinho o átomo de Dalton. Esfera. Só que o átomo de Thomson, essa esfera, ela tinha carga positiva. E dentro da esfera, por dentro dela, teriam as cargas negativas incrustadas, né? As cargas negativas dentro da esferinha. Então, essas cargas negativas estariam dentro de uma esfera de carga positiva. Então, agora que a gente já lembrou como que era o átomo segundo Thomson, vamos ler as alternativas. Então, níveis e subníveis de energia. Não. Cargas positivas e negativas. Sim. Núcleo e eletrosfera. Não. Núcleo e eletrosfera, a gente lembra lá em Bohr. Foi um dos últimos modelos, né? Grandes espaços vazios. Não. Grandes espaços vazios foi Rutherford também. E orbitais é Bohr. Tá? Então, a alternativa certa seria a letra B. 6. Então, aqui a gente para com as questões... Perdão. A gente para aqui com as questões de átomos. A gente fez aquela revisão grandona geral de átomos. E agora a gente vai para as questões que envolvem ligações químicas. Tá? Então, olha aqui.
A gente vai considerar essas afirmações aqui e a gente vai responder conforme o nosso entendimento de ligação. Então, ó, considerando-se que a ligação entre o oxigênio e o alumínio considere-se a ligação química entre o oxigênio e o alumínio. Então, sob a teoria do octeto, para a formação do óxido de alumínio, é correto afirmar que cada átomo de alumínio perderá 3 elétrons. Tá, então o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar a tabela periódica. Sempre que a gente vai responder essas questões que envolvem ligações químicas, a gente tem que ter uma tabela periódica do nosso lado. Então, sempre que vocês forem responder, ou vai estar no final da prova, ou eu vou te dar maneiras de você responder isso aqui, ou você vai ter uma tabela na sua mão, tá? E aí está falando assim, ó, cada átomo de alumínio perderá 3 elétrons. Então, o que a gente faz? A gente identifica onde está o alumínio. E a gente identifica que o alumínio ele está no grupo 13. Aqui, ó. O alumínio está aqui no grupo 13 da tabela periódica. Se ele está no grupo 13, a gente sabe que na última camadinha dele lá, naquela camada que eu mostrei para vocês, teria 3 elétrons. Esses 3 elétrons eles não estão comprometidos com o núcleo do átomo. Se eles não estão comprometidos com o núcleo do átomo, eles podem formar ligações. Se eles podem formar ligações, eu tenho 3 elétrons, logo o alumínio ele vai perder esses 3 elétrons em uma ligação química. Tá? Então, a número 1 está correta. É isso mesmo. O oxigênio será um ânion com carga negativa igual a 3 para cada átomo de... para cada átomo. Não. O oxigênio, sim, ele vai ser o ânion, porque onde que está o oxigênio? O oxigênio está aqui, ó. Grupo 16. Ele vai ser o ânion. Lembra? Quanto mais próximo de 17, mais carga negativa ele vai ter. Maior possibilidade de receber elétrons ele vai ter. Só que ele não vai ter carga igual a 3, ele vai ter carga igual a 2. Lembra? O oxigênio que está aqui, ó. O oxigênio que está aqui, ele está no grupo 16. Se ele está no grupo 16, para ele atingir aquele octeto com 8, ele precisa de 2 elétrons. Então, ele não vai ter carga negativa igual a 3, ele vai ter carga negativa igual a 2. Então, a número 2 não está correta. 4. Serão envolvidos 2 átomos de alumínio na ligação. Para a gente fazer isso, a gente tem que fazer aquela continha, que eu não sei se vocês vão lembrar, mas eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu dar um espaço aqui. Pegar uma canetinha aqui. Ó. O alumínio. Nossa senhora, que alumínio feio. O alumínio, ele tem carga, ou seja, em volta dele tem 3 elétrons. Para formar ligação. Já o oxigênio, nossa senhora, mas a coordenação motora aqui falou oi. Eu tenho a possibilidade, né, necessita de 2 elétrons para ele ficar estável. Quando a gente estiver falando de ligação iônica e você estiver em dúvida a quantidade de átomos envolvidos na ligação, façam essa contazinha aqui, ó, essa multiplicaçãozinha cruzada. Então, a quantidade de elétrons do cátion vai ser a quantidade de átomos do ânion envolvidos na ligação. Então, e a quantidade de elétrons do ânion vai ser a quantidade de átomos do cátion envolvidos na ligação. Então, aqui, se eu multiplicar cruzado, eu vou ter o quê? Eu vou ter Al
2, O3. Ou seja, em uma ligação entre alumínio e oxigênio, quantos alumínios eu vou ter? 2 alumínios e 3 oxigênios. Tá? Então, a número 4 está correta, porque está falando aqui, ó, serão envolvidos 2 átomos de alumínio na ligação. Sim, vão ser envolvidos. Ó. Acabei de mostrar para vocês que sim. Então, número 4 está correto. E aí, na número 8 está falando assim, ó, na afirmativa de número 8. Cada átomo de oxigênio receberá 2 elétrons. Sim, cada átomo de oxigênio receberá 2 elétrons. Acabei de mostrar aqui também no desenho. Então, essa aqui também está correta. O número total de cargas positivas por molécula será igual a 6. Então, o que a gente tem aqui? Ó? Se eu tenho, cada alumínio ele tem carga 3+, ou seja, tem 3 elétrons ali disponíveis, e eu vou ter 2 alumínios, então significa que eu vou ter 6. Né? Vou somar. 3 mais 3, 6. Então, a 16 também está correta. Aí agora entra nas configurações eletrônicas, né? Ó, a configuração eletrônica do alumínio será 1s2, 2s2, 2p6. Professora, eu não lembro não lembro configuração eletrônica. Então, eu vou ensinar para vocês um macetezinho. Tá vendo os números que estão aqui em cima? Indicam a quantidade de elétrons. Então, a gente vai ter que contar. Aí, vamos lá. 6, 8, 10. Então, 6, 8, 10. Aí, a gente pega aqui a tabela periódica. Então, isso aqui é o número de elétrons. Lembra que o número de elétrons é igual... o número atômico é igual ao número de elétrons, que é igual ao número de prótons. Então, se essa configuração aqui deu 1s2, 2... Se ele deu 1s2, 2s2, 2p6, somando deu 10 elétrons, a gente teria que ver se aqui tem, na tabela periódica, eu tenho 10 elétrons. E a gente percebe que eu não tenho 10 elétrons. Eu tenho 13 elétrons. Então, a número 32 aí não está correta. Tá? 64, questão 64. A fórmula mínima do óxido de alumínio conterá 4 átomos ao total. Não, a fórmula mínima é essa aí que está aparecendo na tela para vocês. Al2O3. Então tem 5 átomos ao total. Ok? Ok. Então vamos Certo. para... Ok. Eu tenho que apagar isso aqui. Questão de número 7. Então, a ligação entre os átomos dos elementos químicos fósforo e cálcio tem 20 prótons, formando um composto de fórmula. Então, novamente, o que eu preciso fazer? Eu preciso olhar qual que é a posição do fósforo e qual é a posição do cálcio. Aqui, vamos utilizar os dados, sem tabela periódica. Então, aqui, ó, percebam que o número atômico do fósforo é 15. Se o número atômico do fósforo é igual a 15, a gente pode concluir que ele estaria ali no grupo 15, né, da tabela periódica. Se ele está no grupo 15, significa que em volta dele ali eu teria quantos fósforos? Não, desculpa, quantos elétrons? 5. Teria 5 elétrons. Então,
Deixa eu pegar novamente aqui a canetinha. Então, fósforo, se ele está no grupo 15, a gente pode concluir que ele tem 5 elétrons. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Para ele atingir a estabilidade com 8 elétrons, eu vou precisar de 3 elétrons a mais, né? 3 elétrons em forma de ligação. Beleza. Então, no caso aqui, ele tem 3 mais. Pera. 3 mais. Ele tem 3 menos, né? Ele precisa de 3 elétrons. Tá. E aí a gente olha para o cálcio. O cálcio, ele é um elemento que está no grupo 2. Se ele é um elemento do grupo 2, logo ele vai doar 2 elétrons. Se ele vai doar 2 elétrons, então ele tem carga positiva. Aí faz igual aquela ideia que eu falei para vocês, faz aquela regra cruzada. Então, cal multiplica aqui, ó. Então significa o quê? Que eu vou precisar de 3 cálcios e 2 fósforos. Então vamos lá, vamos ver onde que tem. 3 cálcios e 2 fósforos. Ó. 3 cálcios e 2 fósforos. Então se você tiver dúvida qual que é a fórmula do composto em questão, faz isso que eu acabei de mostrar para vocês. Desenhe, né, o que é o ânion e desenhe o que é o cátion. Quanto que eu preciso para esse átomo atingir estabilidade, quanto que eu preciso para esse átomo aqui atingir estabilidade. Tá bom? Então façam essa multiplicaçãozinha. Questão de número 8. Então tá aqui, ó. Observe o esboço da tabela periódica abaixo. Então tem um esboço. E aí aqui eu consigo observar o quê? A tabela aqui está mostrando para a gente um elemento que está no grupo B, um elemento que está no grupo C, um que está no grupo A e o outro que está no grupo D. Aí está falando assim, ó, na letra A, está pedindo qual é a fórmula molecular da substância resultante entre a ligação A e C. Então, vamos entender o seguinte. Quem está... Vamos primeiro às ordens, né? Então, ó, grupo 1, grupo 2, elementos de transição, grupo 3, 13, 14, 15, 16, 17, grupo 18. Então, o elemento A, ele vai estar no grupo 3. Grupo 13. Se ele vai estar no grupo 13, deixa eu até pegar a caneta novamente. Se ele está no grupo 13, significa que ele vai doar 3 elétrons em uma ligação. O que está no grupo C? Ele tem 6 elétrons em volta dele. Para ele atingir estabilidade com 8, ele precisa de 2 elétrons em forma de ligação. Nossa Senhora. Então, ele tem carga 2 menos. Beleza. Façam aquela multiplicação cruzada que eu falei para vocês. Então, pela multiplicação cruzada, eu consigo observar que a fórmula molecular resultante da ligação entre o A e o C vai ser A2 C3. Ok? Ok, certo. Ok. Beleza. Ok. Antes que o nosso tempo acabe, faltam 7 minutos. Então, ó, identifique o tipo de ligação química presente na molécula do composto formado por D e B. Então, ó,
O D está aqui, ó, no grupo 2. Se ele é no grupo 2, ele tem a tendência de doar 2 elétrons em uma ligação. Grupo B, ele é um elemento do grupo 17. Se ele é um elemento do grupo 17, ele tem 7 elétrons em volta dele. Para atingir estabilidade com 8, ele só precisa de mais um elétron. Ou seja, ele tem carga negativa. Tá? Carga positiva com carga negativa, união das duas cargas, eu tenho o quê? Eu tenho uma ligação iônica. Tá? Então, identifica o tipo de ligação iônica, porque eu tenho a união de cargas opostas, né? Elementos com cargas opostas, igual eu expliquei para vocês na aula de segunda. Questão número 9, antes que nosso tempo acabe. Eu preciso apagar, não posso esquecer. Então, questão número 9 está assim, ó. Observe o esquema abaixo. Este esquema representa a produção de uma substância C de massa molar e ele pergunta qual é a fórmula do composto químico C. Tá? E ele está falando aqui para a gente, ó, o composto A ele tem número atômico 13 e o composto B tem número atômico 17. Se o composto A tem número atômico 13, então ele está no grupo 13. Se ele está no grupo 13, em volta dele ali, vão ter 3 elétrons disponíveis para formar ligação. Já do grupo 17, ele tem 7 elétrons ali em volta dele, só que para ele atingir a estabilidade com 8, ele só precisa de mais um. Se eu fizer essa multiplicação, né, cruzada, o que eu vou ter? Eu vou ter ali eu acho que eu preciso desenhar para vocês. Então, o A vai estar no grupo 13, então ele vai ter 3 elétrons disponíveis para uma ligação. Do grupo B, ele está no grupo 17, então ele só precisa de mais um elétron para atingir a estabilidade. Multiplica cruzado, eu vou ter esse composto aqui, AB3. Ok? Ok. Certinho. Última questão, antes que a gente caia na nossa ligação, tá assim, ó. Quais das substâncias abaixo apresentam maior caráter iônico? Então, o que eu tenho aqui, ó? A, B, C, D ou E. Então, o que vai definir se uma substância terá ou não maior caráter iônico? Então, ó, sempre eu tenho que analisar os dois átomos, o cátion e o ânion. Se o cátion for muito grande e o ânion for pequenininho, eu vou ter uma ligação com maior caráter iônico. Tá? Então, observa aqui, ó, quais são os cátions que estão envolvidos na minha ligação. Eu tenho o potássio, o sódio, o cálcio, o lítio e o ferro. Observa aqui, ó, o lítio está logo no comecinho, então ele é muito pequenininho, então eu desconsidero ele. Ficaria então sendo o cálcio. O cálcio está no grupo 2, e eu tenho elementos do grupo 1 que são maiores, então nem considero o cálcio, então desconsidero a letra C e a letra D. O ferro, ele nem chega a ser um cátion muito forte, então desconsidero o ferro também. Ficaria sobrando a letra A ou a letra B. Observa aqui, ó. Eu tenho o sódio e eu tenho o potássio. O caráter, o tamanho do átomo vai ser de cima para baixo, ou seja, átomos mais abaixo são maiores. Então, observa aqui, ó. Sódio está aqui, potássio está aqui embaixo. Então, o potássio ele vai ser maior. Então, logo, a ligação entre o potássio e o cloro terão maior caráter iônico. Então, a letra A.
Resolvemos as 10 questões, mas não deu tempo de a gente entrar em ligação covalente. Então, a ligação covalente fica para segunda-feira. Dúvidas? Não, de boa. Não. Então, vai ficar assim, pessoal. Eu vou passar uma atividade para vocês, 5 questõezinhas. Essas vocês têm que me entregar e eu vou definir se vai ser resposta pelo Forms ou se tiram foto. Tá bom? Isso eu vou passar lá depois de 1 hora. Beleza. Você vai colocar ela gravada depois lá também, né? Beleza. Então, abraço para vocês e até segunda-feira. Abraço até. Até.